provável, infelizmente, que o Brasil atinja 100 mil óbitos pelo coronavírus ainda este mês. Os dois países onde a pandemia saiu totalmente do controle foram aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Em ambos os países, a primeira tentativa foi de esconder a dimensão da pandemia. Num segundo momento, tentou minimizar o impacto, inclusive com piadas, com bobagens, com gripezinha. E no terceiro momento, tentativas de militarização, tanto aqui quanto lá. E lá, além da pandemia, ainda tem uma grande revolta social por causa, do aquecimento do racismo, que é uma coisa que nunca foi resolvida na sociedade americana, como não foi resolvido aqui no Brasil. E no último momento, os dois governos, irresponsavelmente, de uma forma medíocre, tentam criar um responsável por essa pandemia, de responsabilizar a China pelos problemas que estão acontecendo. E o governo brasileiro, de uma forma absurdamente submissa, tem acompanhado os Estados Unidos nas provocações que o governo Trump tem feito contra a China. O governo Trump, é bom que fique claro, está numa situação política e eleitoral muito desconfortável. A diferença do Trump para o Biden, que é o adversário democrata dele, só aumenta, e isso deixa ele desesperado. Entre as provocações, teve esta lá na Organização Mundial do Comércio, em que os Estados Unidos querem que a China abra mão de um status privilegiado de país em desenvolvimento, no qual tem vantagens comerciais. Esse status é um status que foi dado para vários países em desenvolvimento no mundo, inclusive o Brasil, para reparar os anos de séculos, até décadas e séculos, de colonialismo e imperialismo. Então isso é uma reparação. O Brasil abriu mão disso de uma forma irresponsável também pelo governo Bolsonaro, sem nenhuma contrapartida. Foi um erro. Mas o problema grave é que o Brasil acompanha os Estados Unidos nessa provocação sem sentido, enquanto a grande tragédia do coronavírus está crescendo, o número de mortos está aumentando, o Brasil provavelmente vai ultrapassar os Estados Unidos, que tem recurso aqui também para combater a pandemia. Esse dinheiro, como mostrou o Tribunal de Contas da União, não está sendo usado ou está sendo usado de uma forma muito equivocada. Isso responsabiliza ainda mais o governo federal e os militares que estão comandando o Ministério da Saúde, comandam o Brasil como um todo. Quem governa são os militares, eles estão levando o Brasil para essa tragédia que a gente está vendo. E eles foram avisados por várias instituições científicas do Brasil e do exterior. Essa omissão é criminosa, isso é crime contra a humanidade. Por isso que o Bolsonaro e os militares correm o risco de ser presos quando puserem o pé no aeroporto internacional, como foi o caso do Pinochet. Os crimes são crimes contra a humanidade, coisa que não prescreve, e eles correm o risco de ser levados para o Tribunal de Haia e serem condenados como o Milosevic, como o ditador da Libéria. Infelizmente, o Brasil está nessa situação.